Quando a gente nasce, a gente não tem um plano para nossa vida, né? A gente segue o que a sociedade e o que todo mundo fala que vai acontecer com a sua vida, que é você estudar, fazer uma faculdade, se formar, aí você conhece alguém especial, você se casa, e aí você tem filhos, vive feliz até a sua aposentadoria, claro, trabalhando sempre, e só depois, quando você se aposenta, que você vai realmente viver a vida, viajar, enfim. Até os meus 20 e poucos anos, eu achei que era isso que eu queria para minha vida. Eu fiz minha faculdade, eu me formei, eu trabalhei, eu conheci o Lucas, a gente se casou, e até a gente fazer 30 anos, a gente estava vivendo a vida como a gente sempre achou que ela deveria ser. Eu não queria sair do Brasil. Eu gosto de como é o Brasil, eu gosto do calor das pessoas, do estilo de vida que a gente leva lá. E até então eu nunca tinha pensado em sair do país. Eu já tinha na minha cabeça todo um planejamento de como eu queria minha vida e do que eu ia fazer para chegar até lá. Até que eu viajei para um país de primeiro mundo. E aí eu percebi o quão longe a gente estava de conseguir uma qualidade de vida legal. E aí deu um estalo na minha cabeça e eu comecei a pensar naquilo. Quando a gente fez a nossa primeira viagem internacional, que foi para os Estados Unidos, na Califórnia, tudo mudou. Parece que um mundo novo de ideias e pessoas e lugares novos invadiu a nossa cabeça e a gente começou a mudar esse pensamento que a gente tinha desde novinhos. E aí você passa a conhecer o mundo e passa a ver o mundo de outra forma. Bom, até então, eu nunca tinha pensado em sair do Brasil. Porque a gente, querendo ou não, tinha uma vida legal, a gente estava perto da nossa família, a gente tinha os nossos cachorros, as nossas carreiras, os nossos empregos, a nossa empresa, que a gente lutou tanto para conseguir. Só que assim, sempre havia alguma coisa que não estava ali, que estava faltando. Paralelamente, o Brasil começou a ir economicamente para baixo, a violência começou a aumentar muito, as coisas começaram a ficar mais difíceis. E o meu ideal de qualidade de vida e de vida tranquila, muito mais distante. A gente trabalhava a semana inteira esperando para chegar sexta-feira, para daí a gente conseguir fazer alguma coisa, sair, se divertir, viajar, ou seja, viver. E isso não estava fazendo a gente feliz de jeito nenhum. Outra coisa que incomodava muito a gente era a quantidade de coisas que a gente tinha que ter no Brasil para ser feliz. Você tinha que ter uma casa num lugar legal, você tinha que ter um carro legal. Isso é o pensamento que a gente tinha antes e o pensamento que muita gente ainda tem lá no Brasil. E no fundo, isso incomodava muito a gente, porque a gente achava que para ser feliz a gente precisava de todos aqueles bens materiais. Mal a gente sabia que para ser feliz a gente não precisava de muito. Foi então que a gente decidiu que a gente tinha que viajar mais. E a gente não queria que essa viagem fosse uma viagem de uma semana, de 2 semanas, de um mês. A gente queria realmente ter uma experiência morando fora do Brasil, conhecendo uma nova cultura, conhecendo um novo estilo de vida, para desafiar a gente mesmo. Até pra gente aprender a dar valor para aquelas coisas que a gente estava reclamando no Brasil, sabe? Foi aí que a gente decidiu vir para a Austrália. A gente largou tudo que a gente tinha, largou nossa família, nossos amigos, a nossa empresa, vendemos tudo que a gente tinha de imóveis, de carro, tudo para começar um sonho novo. Com aquele medo, porque a gente tinha mais de 30 anos já, não éramos mais crianças, a gente não podia sair arriscando assim, e achava que isso era uma barreira, que na verdade não é, e veio, com a cara e com a coragem. Começamos uma vida do zero aqui e aprendemos que somos muito mais capazes do que aquilo que a gente pensou que a gente fosse. Fazendo coisas que a gente nunca, jamais imaginou que a gente faria, nunca na nossa vida. Foi depois que a gente resolveu mudar de vida e vir aqui para a Austrália que a gente se deu conta de como a vida é simples, como a gente pode ser feliz com pouco, como a gente pode aproveitar os dias da melhor maneira, mesmo tendo que trabalhar, mesmo que tendo que ir para a escola e fazendo coisas simples. E o mais importante de tudo, a Austrália deu a possibilidade pra gente de viajar, que é o que a gente mais gosta de fazer. E isso é uma das prioridades que a gente tinha pra nossa vida, viajar. E aqui estamos,
2 anos depois, pessoas diferentes, mais evoluídas, dando mais valor para outras coisas, deixando de dar valor para coisas que a gente dava antes, respeitando mais as pessoas, entendendo mais que a vida é muito mais do que coisas materiais e aprendemos a dar valor a coisas bem mais simples do que a gente dava lá no Brasil. Eu acho que a Austrália transformou a nossa vida, transformou a maneira da gente pensar pro bem. Hoje eu vejo, depois de 2 anos, que nós somos pessoas muito diferentes, que nós temos valores muito diferentes. E eu devo tudo isso a essa nova vida que a gente começou aqui na Austrália, a todos esses desafios que a gente teve que superar até agora. Se a gente vai voltar ou não, não sei. Ainda não sei. Mas, por enquanto, a gente está muito bem aqui e vamos seguir vivendo essa vida que a gente conquistou aqui, porque ainda é só o começo. O começo de uma jornada aqui na Austrália, o começo de uma jornada, de uma viagem aí pelo mundo, ou seja lá o que for. Eu sei que o mundo é muito grande pra gente viver esse mundinho que a gente vivia lá no Brasil, acreditando que aquela é a única realidade que a gente tinha. O mundo é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Obrigado, Austrália, pelos 2 anos mais intensos e mais incríveis de nossas vidas.